Boa noite, Petrópolis. Boa noite, família da Rede Petrópolis de Televisão. Boa noite ainda a todos os internautas que nos assistem, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Estamos iniciando mais um programa Dossiê História. Hoje, dia 29 de março de 2018. O dia 29 de março na história. Estamos vivendo hoje o 88º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 277 dias para acabar o ano. Como está andando rápido, né? Bom, então vamos ver na história o que aconteceu neste dia. Em 502 da era cristã, o rei Gundebaldo expede um novo código legal, que ele chamou de Lex, naquela época era tudo em latim, né? Lex Burgundionum, em Lyon, ali no sul da França, quase chegando próximo à fronteira da Suíça. E ele submete, então, os habitantes daquela região, os galo-romanos, que eram os gauleses, e os burgúndios, que são originários da tribo germânica de origem escandinava, que fica situada a leste do rio Oder, na Alemanha, já entrando pelo território polonês. E ele, então, submetem esses dois povos que viviam ali naquela região de Lyon às mesmas leis. O rei Gundebaldo, ele foi rei da Borgonha entre 473 e 516 da era cristã. Vê-se, então, que a Idade Média, ela é uma idade não de atraso, de escuridão, como falam, mas uma era em que os povos estavam se formando e se sedimentando nos territórios, e logo um pouco mais à frente, já na época em que a classe média vive os seus anos da baixa classe média, chamada baixa classe média, já a partir do ano 1200, 1300, os estados começam a se formar, que é tudo uma progressão. A história é a progressão social da vida e das civilizações. Agora, a Gundebaldo, ele era de ascendência dos patrícios romanos, ele era sobrinho de Flávio Ricímero, que recebeu o trono do Império Romano do Ocidente em 472, quer dizer, finalzinho do Império Romano do Ocidente, né? E esses imperadores da época já não eram nem propriamente romanos, eles já eram nobres de origem bárbara que se tornaram romanos e se tornaram patrícios. Estava uma misturada terrível naquela época. Gundebaldo II João da Antioquia pertence ao grupo de patriarcas. Esse João da Antioquia, ele pertence ao grupo das patriarcas moderados do Oriente, que atuou no Concílio de Éfeso. Segundo João de Antioquia, Gundebaldo executou o imperador Antêmio por ordem de seu tio Ricímero, que depois, Flávio Ricímero, que se tornou imperador. Agora, temos ainda neste dia também uma outra data marcante, que foi em 29 de março de 1430, o Império Otomano, sob o governo de Murad II, captura a cidade bizantina de Tessalônica, quer dizer, a Grécia vai indo para o buraco já naquele período. Em 1549, a chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil. 1549, ainda na mesma data, 29 de março, é fundada a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Então, hoje deve ser comemoração lá na Bahia da data da fundação da cidade, 29 de março de 1549. Em 1638, colonos suecos fundam o primeiro assentamento europeu em Delaware, chamando de Nova Suécia. Olha, 1638, hein? O Brasil já tinha começado a sua colonização a partir de 1549. Olha só como nós tivemos bastante à frente dos Estados Unidos e depois eles tiveram um progresso muito maior que o nosso.
Em 1847, na Guerra Mexicano-Americana, as forças dos Estados Unidos, lideradas pelo general Winfield Scott, tomam Veracruz após um cerco. Em 1865, segundo a intervenção francesa no México, tropas francesas desembarcam em Guayamás. E assim vão aqui outros fatos que eu, para economizar tempo, que eu tenho um tema de fundo ainda para desenvolver, vamos chegar aqui, finalmente, em 1972, no bairro carioca de Quintino, na Avenida Dom Helder Câmara, 8.988, casa 72, agentes do DOI-CODE. DOI, que quer dizer Destacamento de Operações de Informações. Ele foi apelidado de Dodói-CODE. E CODE, Centro de Operações de Defesa Interna. Eles estouraram um aparelho subversivo que se escondiam vários terroristas, onde se escondiam vários terroristas urbanos do grupo VAR Palmares, um dos mais violentos, que foi responsável por diversos atentados no período contra o governo militar. Naquele dia, morreram os subversivos Lígia Maria Salgado Nóbrega, Antônio Marcos Pinto de Oliveira e Maria Regina Lobo Leite Figueiredo. Apenas um integrante do grupo, James Allen da Luz, um dos comandantes da VAR Palmares, ex-comandante do sequestro do voo 114, em 1970, e que ali morava com a mulher Lígia, estava grávida de 2 meses, conseguiu escapar vivo do cerco, fugindo pelos fundos da casa, em direção à linha do trem que cortava o bairro. James Allen desaparecia somente em 1973, em Porto Alegre, e seu corpo nunca foi encontrado. Esse, aliás, é o tema de nosso programa de hoje, são ecos da Revolução de 64 e os primeiros governos militares e a guerrilha do Araguaia. Então, meus amigos, vamos ao tema de fundo. Vamos aqui agora começar com o que foi a Revolução de 64, também chamada de movimento cívico-militar ou ainda contra-revolução. Foi, na realidade, uma intervenção político-militar da cúpula das Forças Armadas, liderada pelo Exército, que tomou de assalto alguns quartéis na época, quase todos os comandos militares, quase todos não, aqueles comandos militares que não estavam sob a tutela de comandantes que não fossem identificados com o próprio movimento revolucionário de 64. Já havia um pensamento revolucionário de alguns militares contra o João Goulart. Esses comandantes que eram fiéis ao governo do João Goulart e que estavam sob o comando do ministro da Guerra, de então, Jair Dantas Ribeiro, que era uma pessoa de extrema confiança do João Goulart. Então, esses foram depostos. É o caso muito conhecido da tomada do Forte de Copacabana, não é? Onde renderam comandantes. Aqui também, no nosso 32º BIM, Batalhão de Infantaria Motorizada em Petrópolis, o comandante aqui na época, o tenente-coronel, era uma pessoa da inteira confiança do governo. Ele também foi deposto. Então, eles fizeram, na realidade, um movimento militar que não foi bélico, felizmente, não houve morte, não houve resistência, e quase todos os quartéis militares aderiram. E aqueles que eram fiéis ao governo João Goulart, que era um governo de esquerda, que estava se preparando para dar um golpe comunista no Brasil, e rompendo com o compromisso social da Constituição de 1946 e, fatalmente, instalar um regime socialista com a intervenção de países estrangeiros de cunho socialista, como Cuba, a China e a União Soviética, estariam também
participando desse movimento em apoio a João Goulart. Bom, então aqui a crise, na época em que se instaurou o chamado movimento revolucionário, de 64, ele deita raízes, na realidade, na renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961. E esses ministros que lá estavam e que manobraram o movimento revolucionário de 64, que eram ministros de Jânio, eles, na realidade, eram conservadores e logo se opuseram à possibilidade de João Goulart assumir em 1961, porque João Goulart já estava voltado para a esquerda, estava morando na China já há algum tempo, mais de um ano que ele estava lá, fazendo levantamentos, enfim, fazendo relatórios, procurando estabelecer um projeto socialista para o Brasil. Ele achava que, de alguma forma, ele seria sucessor de Jânio Quadros, ou numa próxima eleição, ou substituindo. Então, ele estava muito pouco ligado ao Brasil e mais na China. Ele tinha abandonado toda a atividade política aqui e ficou lá na China aprendendo a ser um socialista, um chefe, já fazendo preparativos para uma futura revolução socialista no Brasil. E esses 3 ministros militares do João Goulart, do Jânio Quadros, se opuseram à posse do João Goulart. E depois de uma negociação que envolveu a ala esquerda do Exército. O Exército tinha vários militares, vários generais que eram de esquerda. E eles se opuseram àquela posição firmada pelos 3 ministros da guerra, que eram os comandantes das forças. E aí houve um conflito dentro das forças militares e eles resolveram, então, fazer um acordo. Bom, então vamos deixar o Jango assumir, mas vamos mudar o sistema. Passaremos do sistema do regime presidencialista do sistema presidencialista para o sistema parlamentarista. E aí fizeram um parlamentarismo de Araque, uma coisa adaptada de última hora, e o Jango assumiu. Então, a partir do momento que Jango assume, ele começa a cooptar os militares de esquerda, que lhe eram simpáticos, e alijar os militares conservadores. Eu vou até mostrar uma foto agora, pedir ao nosso master para mostrar uma foto do Jango em conversa com os militares, os generais da sua confiança. Assim que ele assume, gostaria que a técnica passasse para nós essa foto, a foto do Jango cumprimentando os generais militares. Vamos lá, isso, essa foto aí, exatamente essa foto. Esses eram os militares que, à época, prestavam toda, vamos dizer assim, prestavam toda a reverência às ideias de João Goulart. Era realmente a esquerda que estava se estabelecendo nos meios militares, porque o João Goulart sabia que ele, para poder dar um golpe de Estado e transformar o Brasil num país socialista, ele necessitaria da força militar para isso. Então, ele armava dentro do próprio Exército generais da sua própria confiança para isso. Era a cooptação que ele fazia. Então, muito bem, seguindo aqui, vamos em frente. Houve também uma cisão militar a partir deste incidente, em que alguns generais ficaram a favor de Jango, né? Então, houve um movimento que estabeleceu uma pressão para que o regime parlamentarista fosse revogado. Havia um marco inicial
para 1965, onde se estabeleceria um plebiscito e o povo seria convocado a opinar sobre a continuidade do regime parlamentarista ou o retorno ao presidencialismo. No entanto, o Jango começou a fazer uma pressão junto à classe política, junto à opinião pública, para que fosse antecipado esse plebiscito. E ele, de 1965, passou a ser, na realidade, em 1963. E nesse plebiscito, por uma longa margem, por uma grande margem de votos, o presidencialismo acabou prevalecendo. E Jango, então, volta a ter poderes absolutos de presidente da República. Sabe-se muito bem que no presidencialismo, principalmente o nosso presidencialismo, por tradição, é quase que um poder total e absoluto, né? É o dono da caneta, tudo ele pode fazer, o presidente da República. Então, em 12 de setembro de 1963, estoura uma rebelião em Brasília, uma rebelião liderada por sargentos da Aeronáutica e da Marinha. Eles estavam, a causa dessa rebelião, que muito pouca gente sabe, mas na realidade foi uma revolta desses militares de baixa patente contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não reconheceu a elegibilidade dos sargentos para o Legislativo. Era um princípio, aliás, vigente na Constituição Federal de 1946, que vedava aos militares de baixa patente terem licença para se candidatar. Então, em 12 de setembro de 66, estourou em Brasília essa rebelião. E, embora a rebeldia dos sargentos tivesse sido facilmente controlada, a posição de neutralidade do João Goulart levantou suspeitas junto aos militares de alta patente, que ficaram temerosos e preocupados com essa posição de simpatia de João Goulart a esses militares de baixa patente que tinham se revoltado. Isso era um choque de hierarquia nas Forças Armadas. Normalmente os militares, quando há esse tipo de choque de hierarquia, isso para eles é fundamental. É quase que fatal. Viu-se isso na revolta da Chibata e esse foi talvez o segundo incidente mais sério que tivesse acontecido no seio das Forças Armadas. Então, com essa preocupação, crescia dentro da cabeça dos militares, um possível golpe de Estado de orientação esquerdista. E eles desconfiaram que João Goulart estaria preparando isso e que, para fazer confronto às altas patentes das Forças Armadas, ele utilizaria os militares de baixa patente, criando um conflito interno e hierárquico dentro das Forças Armadas. Isso realmente apavorou os militares. Paralelamente a isso, o Serviço de Informações dos Estados Unidos, a espionagem deles, a CIA, começava a fazer também levantamentos no Brasil e a enviar relatórios para a presidência da República em Washington, presidente dos Estados Unidos, e aí começou a se mobilizar em Washington também um movimento. O Washington estava realmente preocupado porque, por ser o Brasil um país sul-americano e estar nas Américas, os Estados Unidos entendiam que a América, as três Américas, estariam imunes a qualquer pressão ou influência política de outros países com matizes socialistas influindo aqui. Eles tinham como estrategicamente um território de defesa norte-americano, manter a distância das Américas a qualquer influência comunista, já tendo inclusive o desgaste de Cuba, que por um cochilo americano acabou se tornando
um país socialista. Esses temores fortaleceram a oposição de setores militares, políticos, militares à política. Tanto os militares quanto a classe política mais conservadora estava realmente preocupada com a posição de Goulart. E principalmente aqueles que haviam, na sua maioria, se manifestado contra a sua posse. Muitos deles, inclusive, passaram a se envolver em ações que visavam a desestabilizar o governo. Mesmo oficiais de posições legalistas manifestaram-se preocupados com a situação ainda em setembro. Por exemplo, o general Peri Bevilacqua, então comandante do 2º Exército, que estava sediado em São Paulo, divulgou uma ordem no dia contra o movimento ocorrido em Brasília dos sargentos da Marinha e da Aeronáutica. A infiltração esquerdista e a atuação política do Comando-Geral dos Trabalhadores nos quartéis, como consequência, ele acabou sendo exonerado do comando por pressão do próprio João Goulart. A situação agrava-se em outubro, quando, diante da repercussão de uma entrevista ao jornal Los Angeles Times, concedida pelo governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, na qual combatia violentamente Goulart e criticava os chefes militares, os ministros militares solicitaram, então, ao presidente a decretação do estado de sítio. O pedido fora encaminhado ao Congresso, mas, diante da reação negativa da maioria dos parlamentares, Goulart viu-se obrigado a retirá-lo. Quer dizer, essa tentativa de fazer um estado de sítio já era propriamente o golpe que João Goulart daria, transformando o Brasil num país socialista. Ele testou para ver se ele conseguiria o poder total, com o apoio dos militares. E exatamente esses oficiais que já contestavam o João Goulart é que mantinham um certo equilíbrio, e a democracia, embora estivesse em risco, ainda prevalecia os ditames da Constituição de 1946. Oficiais, então, até neutros, também passaram a apoiar a conspiração. A revolta dos marinheiros lá em Brasília, gostaria que a nossa técnica colocasse essa foto para mostrar aqui aos nossos telespectadores. A foto da rebelião dos sargentos em Brasília. Essa aí, guarnição da Aeronáutica de Brasília. Então, o Exército foi lá, invadiu o local e nos colocou e controlou a situação com os sargentos da Aeronáutica. Estão aqui? Então, vamos lá. Esses eventos, na realidade, precipitaram a deflagração do movimento golpista iniciado em Minas Gerais na madrugada de 31 de março. Goulart foi sucessivamente instado por seus principais chefes militares, quer a ordenar o ataque aos revoltosos, quer
a extinguir o Comando Geral dos Trabalhadores, rompendo com a esquerda. Como Goulart recusou-se a assumir essas duas linhas de ação, em poucas horas viu-se sem alternativa a não ser deixar o governo. Eram ministros militares. A vitória dos militares conservadores levou a um grande expurgo dos oficiais que apoiaram Goulart e das praças que se mobilizaram politicamente durante o seu governo. Em 15 de abril de 1964, disputaram a presidência da Revolução, né? Em 31 de março, ele fugiu, foi para o Uruguai, e 31 de março, mas somente em 15 de abril disputaram a presidência. Agora parece que já regularizou a situação do meu microfone aqui. Em 15 de abril de 1964, disputaram a presidência no Congresso Nacional Castelo Branco, Eurico Gaspar Dutra e o general Amaury Cruel. Então, quando se fala que a Revolução de 64 foi um golpe e que se estabeleceu uma ditadura, não é verdade. Esse fato não é a verdade histórica. A verdade histórica foi o movimento militar contra a Revolução Comunista ou o movimento militar revolucionário que estava impedindo o Brasil de se tornar um país comunista e, durante 15 dias, o Brasil ficou sendo governado provisoriamente pelo presidente da Câmara Federal, que na época era Ranieri Mazzilli. Ranieri Mazzilli conduziu o Brasil até o dia 15 de abril de 1964, quando então se estabeleceu um pleito indireto no próprio Congresso Nacional, onde 3 chapas estavam inscritas. O Castelo Branco, que representava os generais conservadores, Eurico Gaspar Dutra, que representava o passado PCdista ligado a Getúlio Vargas, e que ele participava da corrente germânica dos governos ditatoriais de Getúlio Vargas, e o general Amaury Cruel, que era um fiel a João Goulart. Amaury Cruel, até então, era o comandante do 2º Exército, né? Mas Castelo Branco teve o apoio de Juscelino Kubitschek, que representava uma grande parte do PSD, e praticamente toda a UDN, né, que o apoiava também. E com essas forças ele ganhou a eleição e se estabeleceu, então, como presidente do Brasil do primeiro governo militar. Então, quando se fala em ditadura, é um equívoco rotundo falar que o regime militar foi uma ditadura. Ele foi, sim, um regime autoritário, isso não se discute, isso é incontestável. Regime autoritário, mas ditadura não foi. O que é uma ditadura? A ditadura é quando se estabelece uma pessoa no poder e essa pessoa, por si próprio, dita as regras e impõe à sociedade um determinado comportamento que todos têm que se submeter à força dos diplomas que ele edita ou à força militar, chamada mano militare. E não foi isso que ocorreu com Castelo Branco. Fazendo aqui uma revisão dos atos institucionais que se fizeram a posterior à eleição de Castelo Branco, veremos que realmente isso não ocorreu. O ato institucional número 1 suspendeu, aqui basicamente o que aconteceu, o ato institucional número 1 suspendeu por 6 meses as garantias constitucionais de vitaliciedade e estabilidade. Por que eu estou voltando a esse tema hoje? Muita gente deve estar perguntando, poxa, mas esse apresentador está falando sobre fatos lá de 64? Eu estou falando por 2 razões. Primeiro, que dia 31 de março nós vamos comemorar mais um aniversário da Revolução de 64. Os quartéis estão proibidos de fazer essa comemoração, porque os governos que nós temos tido são governos de esquerda, inclusive do Temer, e não permitem essa comemoração.
E o ponto número 2 é o seguinte, que os acontecimentos de 64 estão se sucedendo de forma semelhante agora. Então é muito bom que a opinião pública, que o povo de uma forma geral, que o nosso telespectador que gosta de história, possa fazer aqui um parâmetro ou uma analogia dos acontecimentos de 64 com os acontecimentos que estão ocorrendo agora no Brasil e que, se estourar aí uma intervenção militar para valer a nível federal e com deposição do presidente, já que esse país está uma bagunça terrível, a gente não sabe o que vai acontecer, o ato institucional número 1 pode ser reeditado. Então, veja lá o que aconteceu. Suspendeu por 6 meses as garantias constitucionais de vitaliciedade e estabilidade. Pegou na veia direto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E os titulares dessas garantias ficaram submetidos à investigação sumária, demissão, dispensa, disponibilidade, aposentadoria ou transferência à reserva ou reforma. Vários militares que eram militantes de esquerda e que apoiavam João Goulart e que estavam prontos para assumir, dando força a uma ditadura político-militar, esses foram alijados, foram todos eles identificados e alijados, tiveram que se reformar. Tanto é que a maioria absoluta daqueles que se foram reformados pela Revolução de 64 eram comunistas e eram socialistas. E se eles tivessem assumido o poder, estão aí com uma cara agora de vítima, de inocentes, etc. Mas eles fariam parte de um sistema e que iria eliminar mais de 20 milhões de pessoas. Ia ser fuzilamento em massa. Eles iam destruir a classe média. Nós sabemos que o PT hoje reedita esse mesmo ódio contra a classe média, né? Havia, na realidade, após a Revolução, um comando supremo da Revolução. A Revolução aqui no sentido de grupo vitorioso, né? que era representado pelos comandantes em chefe das 3 Forças Armadas, os quais tinham objetivos comuns e revolucionários de mudar o país, dando-lhe a estabilidade social. Esses ministros assumiram assim que caiu a Revolução, eles eram comandantes em chefe das forças militares e, naturalmente, eles, por terem o poder militar na mão, eles não eram ministros, mas eram comandantes em chefe. Eles se reuniram e formaram, então, esse triunvirato que era chamado de Comando Supremo. Nós não tínhamos ainda um presidente. Eles visavam, então, a estabilidade política e social, a modernização das instituições e o afastamento da bolchevização do país. A única mudança da Constituição de 46 é que ela continua em vigor. O Comando Revolucionário Militar não revogou ou não afastou os efeitos jurídicos da Constituição de 46, no pós-64. Foi relativa aos poderes do presidente da República, que foram ampliados no sentido de poder propor ao Congresso Nacional emenda constitucional e leis, que até então não era previsto na Constituição de 46. Portanto, eu repito que é um equívoco acoimar os governos militares de ditadura. Pode falar que é um regime autoritário, mas ditadura não é. Exemplo típico de ditadura é aquilo que aconteceu com Vargas em 1937, que ele mandou e ele ditou as normas com apoio militar. Extinguiu os estados, mandou queimar as bandeiras, fez um regime centralizado, só ele mandava e todas as leis passavam pelo crivo dele e pela vontade dele. Isso sim é uma ditadura. Em 64 haviam eleições limpas, legítimas e diretas ao legislativo e aos executivos estaduais e municipais, que assim perdurou até 1967. Agora, o que houve em 67? Até 1966 haviam sido expedidos 4 atos institucionais de retoque ao modelo até então vigente, pós-revolução. O ato número 3 estabelecia a eleição indireta. Bom, então isso aqui são detalhes. Eu agora queria passar para uma série de conflitos que se estabeleceu posteriormente
E nós vamos passar aqui veio a repressão, veio a guerrilha, foco de guerrilha e tal. Nós vamos passar aqui o depoimento do coronel Lício, que teve na guerrilha do Araguaia, e o coronel Lício vai dizer, fala-se muito em tortura, mas a tortura houve dos dois lados. O coronel Lício vai descrever a tortura que eles, guerrilheiros, fizeram a um jovem de lá. Então, eu peço para passar esse vídeo. Eu peguei aquele papel, ainda comentei para ele, pô, meu amigo, tu é um cara importante desse negócio aí, hein? E mandei o Geraldo para Xambioá. Ele foi recolhido ao xadrez, posteriormente enviado para Brasília. Em seguida, 3, 4 dias, eu não me lembro, veio o veredito da identificação. O guerrilheiro Geraldo é o José Genuíno Neto, presente em frente ao vídeo, olhando para os meus olhos. Eu sempre tive esse olho arregalado, não foi só lá na mata, não. Meu olho sempre foi arregalado, principalmente em combate. Bom, triste notícia veio depois, que o grupo do Genuíno prendeu o filho do Antônio Pereira, aquele senhor humilde, morava nos confins da Picada, de Pará da Lama, a 100 quilômetros de São Geraldo. O filho dele, um garoto de 17 anos, que eu não queria levar como guia, porque eu me lembrei ao olhar do rapaz, o meu filho, da mesma idade. Então eu disse para o João, não quero levar o seu filho, porque eu sabia das implicações, ou já desconfiava. O pobre coitado do rapaz nos seguiu durante uma manhã, de 6 da manhã ou 5 da manhã até meio-dia, quando nós encontramos os 3 aguardando para almoçar. Foi bem, esse rapaz, depois que nós nos retiramos, os amigos, os companheiros do José Genuíno, pegaram o rapaz, esquartejaram. Genuíno, aquele rapaz, foi esquartejado. Toda Xambioá sabe disso. Todos os moradores de Xambioá sabem da vida do pobre coitado do Antônio Pereira, pai do João Pereira. E vocês nunca tiveram a coragem de pedir pelo menos uma desculpa de terem esquartejado o rapaz. Cortaram primeiro uma orelha na frente da família, no pátio da casa do Antônio Pereira. Cortaram a segunda orelha, o rapaz urrava de dor. E a mãe desmaiou. Eles continuaram, cortaram os dedos, cortaram as mãos e no final deram a facada que matou o João Pereira. Esse relatório está escrito no CIE, porque foi escrito por mim, e eles não abrem para os historiadores com medo que isso apareça. Pois bem, eles fizeram isso porque o rapaz nos acompanhou durante 6 horas, para servir de exemplo para os outros moradores, para não terem contato com o pessoal do Exército, das Forças Armadas. Foi o crime mais hediondo que eu soube. Nem na guerra da Coreia e Vietnã fizeram isso. Coisa parecida eu só encontrei quando trucidaram o tenente Alberto Mendes Júnior. O tenente se apresentou voluntariamente para substituir 2 companheiros que estavam feridos, e a turma do Lamarca pegou o rapaz, trucidou, castrou e obrigou ele a engolir os órgãos genitais. Então, o tenente Alberto Mendes Júnior, foi feito isso. Mas o crime contra o João Pereira foi muito mais grave, muito mais
horrendo. E eles sabem disso. Peçam desculpa para o Antônio Pereira, se ele estiver vivo. Tenham a coragem de reconhecer que toda Xambioá sabe disso. Ok. Bom, meus amigos, eu trouxe o depoimento do Coronel Lício, que foi um combatente da guerrilha, contra a guerrilha do Araguaia, e ele, inclusive, foi ferido lá também. Estava no início. Os militares que foram para lá, ele foi num grupo para fazer um levantamento. Ele era homem de informações, participava da comunidade de informações, e ele, então, partiu para lá, fez contatos, etc. E essa descrição que ele fez aí demonstra, e isso nunca foi negado, José Genuíno, era o grupo do José Genuíno, aquele que posa de vítima, de inocente, que recebe uma renda fabulosa, como uma pessoa que tinha sido torturada, e ele nunca foi torturado, mas foi beneficiado com uma pensão vitalícia, porque chamado de vítima torturada dos militares. Então, o seu José Genuíno, o grupo dele fazia isso. Embora ele fosse um homem que entregava recadinho de uma posição para outra, mas era exatamente isso que ele fazia. Então, o que nós podemos depreender desse depoimento do Coronel Lício é que eles, militares, foram testemunhas de fatos escabrosos, de violência praticada pelos guerrilheiros. Muitas dessas violências foram praticadas aos colegas dele, aqueles que estudaram com ele na academia e que morreram, muitos morreram ali ao relento, outros morreram torturados. E ele mesmo cita um exemplo que é marcante lá na guerra, na guerrilha do Araguaia, chamado lá no Bico do Papagaio, né? Lá no norte, no antigo estado de Goiás, hoje no Tocantins. Lá no norte, ele faz um bico assim e liga Pará, Amazonas e parece que Mato Grosso. É uma região de um entroncamento que tem ali. E é exatamente naquela região que se criou a guerrilha do Araguaia. Eram homens violentos, matavam seus próprios colegas. Eu já vi em depoimentos de outros guerrilheiros que, se chegassem num determinado local e não falassem a senha, eles tinham 20 segundos para falar a senha. Se eles não lembrassem a senha, eles morriam, porque fuzilavam, a ordem era fuzilar. Então, eles matavam violentamente as pessoas. Torturaram, tiraram membros do rapaz vivo, como ele citou aqui, do João Pereira, absurdo. E o outro militar que foi pego por eles lá, pelos guerrilheiros, que conheciam bem a região, estavam treinados, tinham sido treinados em Cuba, e o pessoal do Exército ainda não estava adaptado à região, e muitos dos soldados que para ali foram eram recrutas, eram homens que estavam servindo regularmente o Exército, não eram nem soldados profissionais, foram pegos. Teve um que eles cortaram o membro, mataram, cortaram o membro dele vivo, enfiaram na boca e depois mataram o sujeito e ainda botaram de cabeça para baixo numa árvore, pendurado de cabeça para baixo numa árvore, com o membro na boca. E colocaram uma placa: sejam bem-vindos, militares. E foi assim que desembarcou a tropa de paraquedistas do Exército na região, e ali começou então a luta armada. Em determinado momento eles começaram a perder essa luta, lógico. O Exército se armou, é uma força organizada, disciplinada, com comando, com estratégia. Eles acabaram cercando a região toda e foram eliminando os guerrilheiros. Muitos morreram, outros foram presos. Mas esse sentimento da violência implementada inicialmente pelos próprios guerrilheiros é que traçou a marca da própria violência da luta armada da época. O pessoal da comunidade de informação, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que conheciam esses dados, começaram
a nutrir um sentimento de ódio contra eles. E guerra é guerra. A guerra, quando chega num determinado momento de crueldade, e toda guerra é cruel por si só, em determinado momento, os militares daqui começaram também a revidar. Nós tivemos casos aqui na Praia Vermelha de um oficial, se não me engano, boliviano ou colombiano, não me lembro bem, em que foi morto porque boliviano, porque foi confundido com a pessoa que matou Che Guevara na Bolívia. E esse oficial não era o próprio que eles estavam procurando, era um outro, mataram por engano, eles assassinaram. Esse militar tinha vindo à Praia Vermelha fazer um curso na Escola do Exército na Praia Vermelha. E foi assassinado. E assim muitos outros, sequestraram embaixadores, sequestraram avião com passageiro, estouraram bancos, soltaram bombas, destruíram pontes, viadutos, estrada de ferro. O país, a partir de 1967, ficou um caos. Por isso que houve o AI-5. Por isso que houve o fechamento do regime. E esse fechamento do regime foi até 1969. Aliás, até 1986, quando o Geisel, deixa eu só conferir essa data aqui, quando o presidente Geisel, um ano antes de deixar o governo, ele deixou em 1989, então isso deve ter sido em 1900 eu estou fazendo confusão. Em 13 de outubro de 1978, ele foi até o governo dele, terminou em 79. Então, o presidente Ernesto Geisel promulgou a emenda constitucional número 11, cujo artigo 3º revogava todos os atos institucionais e complementares que fossem contrários à Constituição Federal. Então, o chamado regime autoritário, ou regime militar autoritário, ele não terminou em 1985, isso é um outro erro capital histórico. Tá? O regime militar finalizou-se exatamente nesta data que eu citei aqui, 1978, em 13 de outubro de 1978, quando o AI-5 foi extinto. Então, a partir dali, houve a eleição do Figueiredo, que era, pela Constituição, uma regra, o pleito era indireto. Figueiredo foi eleito com a missão de redemocratizar o país, e ele cumpriu à risca a sua missão, com muito sacrifício, sabendo, inclusive, no que ia dar. E nós estamos vendo o resultado hoje aqui. Então, essa é mais ou menos alguns ecos da Revolução de 64 que eu me habilitei aqui hoje a citar para os senhores. Agora, para concluir o nosso raciocínio, vamos aqui concluir que haviam militares contra a abertura lenta promovida por Geisel. Tanto é que aquela bomba no Rio Centro, em 30 de abril de 1981, era um inconformismo de alguns radicais que haviam nas fileiras do Exército, que não queriam a abertura. Eles queriam provocar pânico e acusar a esquerda de cometer atos subversivos. Era uma tentativa para criar um ambiente de fechamento do regime. Uma situação provocada. Agora, Figueiredo foi firme em cumprir a missão da redemocratização. Mas ele sabia que isso era um erro. E hoje, plenamente constatável pela desmoralização da classe política, que não soube honrar e zelar pela democracia. Hoje vivemos sob a ameaça de um eventual golpe militar ou um golpe de esquerda, liderado pelo Lula, formando-se, se isso ocorrer, um Estado socialista totalitário. Uma coisa é certa, o país foi degradado, é uma democracia decadente e um país sem rumo nas mãos de bandidos apelidados de políticos. Um judiciário politizado e corrompido por privilégios e sede de poder. Para onde vamos? Quem viver, verá. Meus amigos, meu tempo acabou e eu fico por aqui.
Uma boa noite a todos, até a semana que vem com uma nova atração. E não esqueçam, a reprise do nosso programa é domingo às 8 horas da manhã. Uma boa noite a todos.